Olá, é com alegria que eu venho aqui mais uma vez para falarmos sobre uma pérola maravilhosa. E quero te saudar com a santa paz do Senhor Jesus. Que esta paz ela esteja em você, sobre a sua família, seus amigos e por onde você passar, você possa exalar o bom cheiro de Cristo através da paz que Ele dá. E hoje eu quero compartilhar com você, do meu coração para o seu coração, uma pérola. E esta pérola, ela vai trazer muito ensinamento para as nossas vidas neste dia de hoje. Então, é com alegria que abrimos o coração para Deus e também compartilhar de mais um momento que somente o Criador ele pode conceder-nos. Quero ler com você a pérola que se encontra em Mateus, o capítulo 7, o versículo 15 em diante, que fala sobre os falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Nós sabemos que o lobo, ele é um animal feroz por natureza, e ele, quando está em um determinado território, ele precisa caçar, ele é um predador que é experiente, ele sabe como atacar, ele sabe o momento, ele sabe esperar, porque isto é da natureza dele. Ele precisa sobreviver, ele precisa defender seu território, ele precisa dar continuidade à espécie dele. Então, por natureza, o lobo, ele é lobo. Ele nunca vai poder ser ovelha, mesmo que se disfarce delas. Ele pode disfarçar a lã, ele pode fazer muitas coisas, mas não é verdade. Tenhamos muito cuidado por onde a gente passa, o que a gente faz, as pessoas que trazemos para perto de nós. O versículo 16 diz o seguinte: por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinhos ou figo dos abrolhos? Os abrolhos podem ser espinhos de alguma planta, tem muito significado o abrolho. Então, a dificuldade, algo que atrapalha, que serve de obstáculo, e às vezes já é visível aquele obstáculo. Então, tenhamos cuidado, observemos melhor as coisas, para que também não venhamos confundir a árvore e os seus frutos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. E muitas vezes não é necessário provarmos dos frutos maus para sabermos que ele é mau, porque a sua característica externa às vezes já demonstra que o fruto está estragado. E às vezes não, a aparência é muito bonita, mas dentro está estragado. E às vezes alguém também adverte, olha, esse fruto daí não presta, essa árvore ela é bonita, os frutos são bonitos, mas não presta. Pegue uma e abra para você ver. E está lá o resultado. Não está bom, o fruto está estragado, está contaminado. E os frutos bons de árvore boa, às vezes não chega nem a amadurecer direito, porque alguém quer apreciar, quer saborear, e às vezes até se precipita um pouco e não deixa o fruto nem amadurecer para saboreá-lo melhor. Mas essa diferença da árvore que dá frutos bons e a árvore que dá frutos ruins. Então, que tenhamos cuidado, porque muitas coisas demonstram sinais. Nem tudo demonstra, às vezes é uma falsa aparência, mas às vezes alguém adverte e às vezes até a nossa própria experiência nos leva também a diferenciar o fruto bom do fruto ruim. Então, não se pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Ou seja, a natureza daquela árvore, ela
não é boa. A natureza de outra árvore é boa. Então, são muitos ensinamentos que são trazidos para nós e a palavra ela sempre está advertindo para não errarmos. Então, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo, porque não tem utilidade. Então, se ela não tem utilidade, ela é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Olha aí o sinal. Os frutos, eles vão falar do tipo de árvore a qual eles pertencem. Então, as instruções da palavra sagrada, elas estão aí para nós. E que cada dia, que cada momento de nossas vidas possamos ter cuidado, porque o mundo espiritual ele é real e ele não brinca. E dentro do mundo espiritual, há disfarce de falsos profetas através da legalidade, pessoas que andam com mentira, com falsidade, com engano, com perversões. Essas pessoas abrem legalidade para o mundo espiritual atuar através de suas ações. Então, que tenhamos cuidado e repensemos as nossas ações, para que não sejamos pegos de surpresa ou de uma forma consciente também se acostumar a fazer coisas que são ilícitas, que não agradam a Deus e também vai contra princípios humanos que são de morais, de respeito, de ética. Então, que possamos ter uma boa convivência com as pessoas, sabendo que, entre as escolhas, escolhemos sempre a melhor parte. Buscar ao Senhor, andar com temor e sinceridade. Isso não agrada ao mundo. Isso é algo que o mundo hoje condena. A pessoa que é diferente em relação à comunhão com Deus, a forma de falar, de pensar e de agir. Mas continue nessa conduta que Deus aprova e assim também procure viver em paz, seja lá com quem for. Porque quando conseguimos ultrapassar barreiras, podemos sair mais fortalecidos. Então, que as barreiras e as dificuldades sejam sempre para nos fortalecer e que não venhamos nos confundir com tipos de árvores, com tipos de frutos, possamos identificar um abrolho de longe, porque mostra-se sinais, e o fruto falso, que também está aparentemente bom, que possamos também conhecer esse tipo de árvore e esse tipo de fruto. Então, cuidado com as coisas que se faz, as coisas que se pensa, observe melhor o seu tempo, onde você está investindo o seu tempo. Porque muitas vezes nos importamos muito com algo, enquanto outras coisas elas estão indo de avalanche. Então, que possamos ter essa atenção, o alerta quanto à palavra de Deus, o alerta como nós queremos estar neste mundo e viver neste mundo, com sinceridade e com temor à palavra, porque a palavra, ela nos guia. E quem não consegue examinar as Escrituras, procurar ler continuamente as Escrituras Sagradas e mudar certos costumes, certos hábitos, pode estar perdendo muito. Pode até achar que está ganhando, mas pode ser um engano, tá? Então, que possamos rever muitas questões de nossas vidas para vivermos cada dia melhor, porque a nossa existência ela é breve, mas dentro desta brevidade há coisas surpreendentes, há milagres, há maravilhas e também a oportunidade de buscarmos ao Senhor continuamente. E você que ainda não conhece a palavra sagrada ou não abriu o coração para Jesus, abra o coração para Jesus e não se engane. O mundo demonstra muitas coisas, mas são falsas. São frutos aparentemente bonitos, sim, mas dentro está estragado. E se formos um fruto, qual é o tipo de fruto que somos? Se somos uma árvore que dá frutos, que tipo de árvore que somos? Se também estamos neste mundo para falarmos a palavra de Deus com temor e com sinceridade, qual é a nossa natureza? É a natureza de ovelha
ou a natureza de lobo? Porque há muitos enganos e há muitos enganadores que vivem disseminando palavras que aparentemente são bonitas e às vezes até com promessas, porém são falsas. Então, no momento da dúvida, procure sempre orar a Deus e examinar as Escrituras. E procure sempre orientações de pessoas que vivem também pela palavra, porque a palavra ela nos dá sinais. Pelo fruto conhecereis. Então, a árvore boa dá frutos bons seria alguém que não vai te dar um conselho para o mal. Então, cuidado. Nem sempre os conselhos a gente entende como algo bom, porque às vezes ele vem com a correção, às vezes ele vem apontando para nós coisas que precisamos mudar. Mas se o conselho é para mudança, para sua melhora, se o conselho é uma advertência, é uma orientação para uma mudança de postura que vai te trazer melhores resultados, para, pensa e decide. Mas não fique parado no caminho, porque o tempo ele passa e as oportunidades também. E nem sempre a oportunidade ela chega. Às vezes temos que buscar, às vezes temos que criar oportunidade. E neste caso, também podemos ter orientação a partir de pessoas que são sérias, pessoas que sempre vão nos conduzir juntos ao caminho da salvação, através do seu Filho Jesus Cristo, através do Espírito Santo, através de Deus Pai. Um ser humano, ele pode sim apresentar com o maior prazer e dizer: é Jesus Cristo quem salva, mas eu posso te ajudar nesta caminhada. Então, não se iluda, tenha cuidado, observe os lugares por onde você entra, por onde você sai, os lugares que você frequenta, ou lugares que você não conhece e passa a conhecer. Então, se tiver como saber antes, através de informações, porque você, eu, nós temos só uma vida e uma existência e precisamos cuidar disto com muito cuidado, porque o mundo espiritual ele está atuando 24 horas através do mal, através da legalidade e através do lugar onde mais ele gosta de estar, em corpos humanos. Sim, em corpos humanos. O mal ele atua através do ser humano. E os níveis de perversidades são coisas além da realidade humana, porque há uma atuação muito forte e há muitas pessoas que servem de santuário, de morada para o mal, assim como os filhos de Deus procura buscar a Deus e andar no seu temor. Há pessoas que ainda estão em trevas, servindo ainda de santuário para o mal, servindo ainda de condutores e espalham o mal. E que este mal ele não venha a surtir efeito em nossa vida e que possamos estar cobertos com o sangue de Jesus Cristo. Neste momento eu quero orar por você. Senhor Jesus, que cada vida, Pai, seja liberta pelo teu sangue. Que cada vida, Senhor, seja restaurada para a sua glória. Pai, tudo podes fazer. E eu te peço que corações sejam transformados, que pensamentos também sejam mudados, que árvores sejam árvores boas, que produzam bons frutos, frutos bons e saudáveis para a tua glória. Senhor Jesus, nos cubra com teu sangue, nos oculte de todo o mal, seja qual for a forma, a maneira, o ritmo, a proporção deste mal. Nos cubra com seu sangue, Senhor Jesus Cristo, pois o teu sangue garante vitória, o teu sangue liberta, o teu sangue lava, o teu sangue transforma, o teu sangue renova vidas e também faz milagres. Senhor Jesus, que possamos ser conduzidos cada dia neste mundo físico e também no mundo espiritual, ocultos pelo teu sangue. Então, nos livre de todo o mal. E eu te peço sobre cada vida
que busca a tua presença, que possa ser renovada, que possa ser continuada essa busca, essa comunhão contigo, e que pessoas que ainda não abriram o coração, elas possam abrir o coração, seja através de uma mensagem, seja através de um louvor que cause um impacto nesta vida e ela possa buscar a sua presença também. Amém. Porque nós sabemos que este mundo que vivemos há muitos enganos. E o engano, ele nunca vai estar aparentemente mostrando que é engano. Ele pode até ser muito ousado e já demonstrar, claro. Mas às vezes alguém pode estar muito cego para enxergar. E outras pessoas que estão com os olhos abertos, o engano, ele pode vir muito camuflado como pele de ovelha. Mas, além de estarmos com os olhos bem abertos, possamos também estar vigilante e, através da palavra, possamos ter o discernimento das coisas, mesmo que elas estejam ocultas, mas que sejam reveladas diante dos nossos olhos, para que não venhamos a nos enganar e também ajudar outras pessoas que não querem viver mais dentro de enganos ou por ignorância ou por curiosidade, seja qual for a razão, mas que essas pessoas também elas possam ter oportunidade, rever e querer também mudança, para a glória de Deus e a alegria nossa. A vida humana ela é muito cobiçada, porque ela tem um preço, ela tem um valor, o valor que foi pago na morte de cruz. Além do valor, também foi um preço muito alto. E eu quero apresentar também para vocês os 3 viajantes do tempo, que também nos traz histórias em relação ao engano e como vencer o engano. As formas de engano, como se chegam, como elas se apresentam, como são reveladas e maneiras também das quais podemos identificar a forma de engano que às vezes vem disfarçada. Então, Os 3 Viajantes do Tempo é uma leitura incrível que fala sobre o mundo sobrenatural. E tem também os versículos bíblicos, porque é uma literatura de ficção cristã. Então, curta, comente e compartilhe. E cuidado, mundo espiritual, ele é real. Então, mais uma pérola do meu coração para o seu coração com muita alegria. Que o Senhor Jesus continue com você, te auxiliando em tudo que você precisa. E vamos embora, porque cada dia nessa existência, aproveitemos para sermos melhores em tudo e principalmente para a glória de Deus.